Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro em Prosa. Ao meu lado está a Poliana Fonseca, apresentadora, e eu me chamo Josué Cordeiro. Antes de darmos início a esse episódio, queremos registrar os nossos profundos agradecimentos. Agradecemos ao Emanet pela parceria fundamental por estar emprestando esse espaço para nós, para possibilitar a difusão desse projeto por meio da tecnologia e comunicação, e também a ProExai por possibilitar a ação e a extensão que aproxima a universidade e a sociedade. Agradecemos também ao Departamento de Economia Rural, ao Centro de Ciências Agrárias, que nos inspira, que nos acolhe na formação e nas atividades acadêmicas, e claro, em especial ao EMA, que inspira o conhecimento a todos. E no episódio de hoje, daremos início à conversa sobre os desafios da mulher na agricultura. E para isso, temos a honra de receber duas grandes convidadas diretamente que estão representando as mulheres na nossa agricultura maranhense. À minha frente tem a Liz Oliveira, técnica de campo do Senar, e ao seu lado temos a Carla H6, secretária de Agricultura e Pesca do Paço Lumiar. Muito obrigada. É um prazer fazer parte desse programa hoje com vocês, jovens talentos aqui da UEMA. Do mesmo modo, muito obrigada, meninas, pelo convite, né? A gente espera que seja uma conversa incrível, porque a gente tem muita coisa para poder falar, né? Dessa temática tão incrível, né? Desde já também me sinto completamente honrada de estar fazendo parte desse podcast hoje. Então, vamos dar início às nossas conversas. Então, eu quero que vocês se apresentem, falem um pouco da história de vocês, começando pela Carla. Eu sou a Carla H6 e estou atualmente como secretária de Agricultura e Pesca do município de Paço do Lumiar, né? Tenho desenvolvido um trabalho lá com os nossos agricultores, com nossos pescadores e feirantes dentro do município, né? Iniciei esse ano na gestão, mas ao longo de 11 meses já temos feito um grande trabalho. Sou filha de agricultores também, me sinto também agricultora porque vivo do campo também, né? E venho de uma comunidade rural chamada Vassoural, que fica lá na comunidade do Vassoural, né? Então, assim, o meu mundo, ele é envolvido na zona rural, as minhas amigas, né, pertencem à zona rural e todas vivem do campo, vivem da terra. Então, o meu trabalho ele é muito abençoado por Deus. Eu costumo dizer que meu chefe, na verdade, é ele, né? Porque nós dependemos dele para quando chove, né? O agricultor ele precisa da terra fértil. Então, assim, eu me sinto hoje muito honrada pelo trabalho que eu tenho e eu estar à frente hoje da Secretaria de Agricultura Familiar de Paço do Lumiar é uma grande honra, né? Porque eu venho, na verdade, fazendo o meu grande amor e desenvolvendo e levando para outros agricultores aquilo que eu aprendi desde criança com os meus pais. E, por sinal, é um trabalho que está sendo muito bem feito. Sim, muito obrigada. Exatamente. Só render elogio. Um trabalho bem feito, tem que elogiar. Verdade, né, gente? Sem mais delongas, eu me chamo Liz Oliveira, né? Sou ex-aluna desta casa, né? Como a maioria já sabe. Sou engenheira agrônoma pela UEMA, sou técnica em agroindústria pelo IFMA e atualmente sou técnica de campo do Senar, né? Estou atuando na cidade de Barreirinhas, na cadeia de olericultura, com foco em hortas. E, no geral, meu trabalho eu faço das palavras da Carla as minhas. É um prazer de verdade estar lidando com a agricultura familiar, porque são pessoas extremamente acolhedoras, são pessoas que nos ensinam todo dia uma coisa diferente, sabe? Então, é um brilho no olhar que a gente tem, que a gente leva para eles e eles nos ensinam, né? Sou filha de dona de casa, né? E de um pastor. E na minha família, a agricultura tem um caminho assim um pouco parecido com o da Carla. Meus avós eram agricultores e ninguém nunca esperava que eu fosse seguir por esse caminho, por esse ramo. E aconteceu que a única pessoa da família que seguiu foi eu. Desenvolvi amor à terra e tudo mais. E por aí foi quando iniciou minha paixão a questão de ser técnico de campo. Lidar diretamente com essas pessoas, estar no corpo a corpo e estar executando todo esse trabalho que o Senar tem executado com técnicos de campo e demais parcerias. E você me surpreende demais, porque eu te acompanho na rede social. Eu amo ver seus vídeos, eu não perco uma história, certo? Tá bom, Liz. E como é que tá sendo essa jovem recém-formada? Como é que tá lidando com esses desafios diariamente? Você, em algum momento, já se sentiu insegura por o fato de você ser mulher e você conversar, assim, com agricultores, assim, que tá mais mais experiente no ramo e você tá chegando agora? Como é que tá sendo essa luta? É uma experiência, assim,
diferente, sabe? Desafiadora, né? Exatamente, totalmente desafiadora, porque é aquela coisa, né? É um agricultor de anos que ele tem uma experiência que eu nunca vou sim, ter, sim. né? Eu lido com produtores rurais que têm 60, 70 anos. Eu tenho 23 anos. Então daí você tira, né, o tamanho, assim. Sim. Aí chega e fala assim, meu neto tem sua idade. Aí pra Exatamente. querer impor alguma coisa pra ele é meio difícil, né? Exatamente, já passei por isso, mas é uma coisa assim, uma experiência muito louca, eu costumo Aprendi falar, muito, né? Liz, com eles E também. demais, a gente pega uns tapas na cara, eu te falo porque pega, porque tem hora que bate a insegurança. Inclusive, quando foi na época, quando eu comecei, teve produtor rural que não era nem tão idoso assim, e duvidou muito de mim. Falou que não queria meu atendimento como técnica de campo, por eu ser mulher e por eu ser nova. Falou que só porque eu tenho 23 anos eu não sabia trabalhar, Sim. né? E me pôs à prova e tudo mais. Então, você pega um choque de realidade muito grande, sabe? Por conta disso. Mas é aquilo, eu costumo muito falar assim pra eles, Carla, que não tem nada de tanto tempo de graduação, uma coisa que não vai agregar na sua vida, porque eu venho pra ajudar e pra aprender com o Senhor. Então, essa fala foi tipo a forma que eu usei pra conseguir quebrar, sabe? Essa barreira, né? Exatamente com eles, mas todo dia um aprendizado novo, e apesar desses desafios de alguns ainda ficar assim, meio lá, meio cá, mas a gente vai tentando, porque eles conseguem perceber no andamento do nosso trabalho, né? Então acho que é uma construção, porque é algo que essas pessoas mais antigas nunca viveram isso. Nossa, alguém tão novo que saiu da faculdade, recém-formado, quer me ensinar o que ela tem pra nos acrescentar? Exatamente. O que tem uma menina tão nova dessa? Mas dessa forma a gente consegue agregar, né, com as Eu pessoas. sigo a Liz também nas redes sociais, gosto muito, porque ela é extremamente ativa. Sim. E ela aprende a gente, né? Porque é algo que Os rios do Instagram é maravilhoso. é perfeito. E eu tava falando pra ele agora, Liz, que a gente assim, se você, um agricultor, né? Porque é difícil a gente entrar na casa do agricultor, é muito difícil, né? E a gente conquistar ele. Então, se ele te convida pra tomar um café, é porque nós conseguimos. Sim. A confiança, né? Entrou na cozinha, o agricultor te ofereceu um café, pronto. Né? E é isso. O meu pai era estilo mesmo, esse agricultor que tu falou bem aí, talvez até tenha sido ele, porque ele não tem nada, 23 anos, e aí chega uma Liz da vida e mostrando que é uma menina nova, jovem, com capacidade, mulher sim, né? E que sabe também mexer na terra e que vai acrescentar ele para aumentar a produção. Sim. Né? E a Liz tem um brilhante trabalho. Sou muito fã dessa menina aqui. Eu não tenho nem o que falar de ti, né? Igualmente. É só rasgando elogio hoje aqui. Então, dando continuidade, eu queria saber de você, Carla. Qual foram os obstáculos que você encontrou ao decorrer dessa jornada até chegar onde você está hoje? Escutando a Liz, eu acho que são os desafios, as mulheres acabam passando pelas mesmas situações. Diversas também, com pessoas, da gente chegar e a pessoa duvidar. A mulher, todos os dias, ela acorda tendo que provar que ela merece estar onde ela está. Todos os dias. Nós precisamos provar isso. Todos os dias. E a nossa cobrança, ela é muito maior. Nós nos fazemos essa cobrança o tempo todo, né? Por quê? Porque a sociedade, ela nos obriga a isso. A agronomia, mexer no campo era coisa de homem. Uma mulher não vai dar conta. Né? E a maioria das minhas amigas, inclusive Natália Ferraz, um beijo, um abraço, vou mandar esse vídeo para ela aqui, que é uma das maiores, né? Produtoras de melancia, de tomate e de pimentão, né? E é uma referência para mim também como mulher. E todas nós passamos as mesmas coisas. Todo mundo que conversa, né, que está ali no campo, a gente precisa realmente provar que nós somos capazes, quebrar barreiras, né, para provar para as pessoas, para nossa própria família, inclusive, né, que nós precisamos estar lá. O meu pai, por exemplo, não queria que eu seguisse o trabalho dele. Ele não queria, por achar que não dava dinheiro, por achar que iria sofrer como ele no campo, porque o homem do campo sofre, verdade, sofre, né? Quando ele não tem uma equipe técnica especializada acompanhando. Então ele sofre mesmo, ele não queria que eu passasse por tudo que ele passou, né? E aí vinha aquela questão do castigo que eu estava falando, que era penalizado. Para ir para o campo era uma forma de penalizar o filho, né? Sim. Se tu não estudar, tu vai pro campo. Tu vai pro campo. A tu vai pra enxada, tu vai pra capina, tu vai puxar a mangueira. A caneta é mais leve do que uma enxada. A caneta é mais leve que uma enxada. E hoje não.
Hoje você precisa estudar para voltar para o campo. Então, desafios eu vivo até hoje, com certeza a Liz também, e vamos continuar também vivendo esse desafio, mas o que é bom é que a gente serve de inspiração para outras mulheres, para jovens como vocês, para dar continuidade a esse trabalho. E desistir não é a nossa palavra, viu? Jamais. É continuar e acreditando que a gente pode mudar a vida de outras pessoas. Verdade. Com certeza é um cenário desafiador. Então, hoje em dia, na agricultura maranhense, é um cenário que a gente vê que está mudando. Muitas mulheres vêm tomando de conta de lavouras, de produção, a gente vê mulheres puxando realmente à frente disso. Eu sou Sim. apaixonada. Também. Liz, bom, sabemos que o Senai ele tem um programa para mulheres no campo. Sim. Então, de que forma, assim, no seu ponto de vista, que ele contribui para fortalecer a gestão das propriedades rurais e ampliar o protagonismo feminino na agricultura familiar? Como o José botou uma fala perfeita, né? Uma colocação. Que hoje em dia tem mulheres que elas estão pegando à frente disso e indo mesmo. Então, o papel desse programa do Mulher no Campo, inclusive, teve um momento desse na Expoema, que até a Carla estava presente. Eu não pude estar por conta de uma outra reunião isolada do Senac que a gente teve. Mas é justamente isso, para que as mulheres percebam que elas não estão sozinhas. Que elas têm uma rede de apoio. Por exemplo, mas eu quero... Não, desistir não é uma opção. Você é uma mulher, você é uma empreendedora, porque assim que o Senai enxerga o produtor rural, a gente não enxerga o produtor como aquele produtor mesquinho, que o pessoal, não, mas é pobrezinho, não. Você é um empresário. Pois é, não, isso não existe. Você é um empresário, é um empreendedor. Sim. Então, qual é a função desse programa? É exatamente essa, empoderar. Esse empoderamento, sabe, das mulheres, também capacitar, porque no Senai a gente tem muitos cursos, principalmente voltados para as mulheres, que é para justamente dar aquela... empurrãozinho, sabe, na área do técnico. Porque às vezes a gente sabe, é mãe, tem filho, tem, digamos, outro trabalho além do campo. Então, o curso do Senai é 3, 4, 5 dias, mas é, 5 dias de conhecimento que você leva para sua vida, sabe? Então, esse é o papel, é um tipo de apoio que a gente dá. Além de outro programa, como o Saúde no Campo, que tá chegando, né, tá, se eu não me engano, já atuando aqui na Grande Ilha e tá se expandindo para outros municípios, que o que é? É dar o apoio para essa produtora. Essa família, Isso, exatamente. Fazer uma consulta e tudo mais para o homem do campo, principalmente para a mulher, aquele acompanhamento, porque às vezes a gente se prende tanto ficando ali no trabalho que esquece de cuidar da gente. Então, vem também esse programa atrelado para poder cuidar da mulher, dar um suporte, porque sem saúde a gente não vai pra frente, né? E às vezes acontece contigo, né? A agricultora, ela cria uma confiança em você que ela não passa pro esposo dela o que ela tá sentindo. Mas aí pra técnica que tá lá, ela vai dizer, olha, eu comecei a sentir alguma coisa. Sim. E o Saúde no Campo da Mulher, ele faz isso. Exatamente. A técnica já entra em contato, em parceria com a prefeitura, que isso acontece, né? Sim. E aí tem esse diálogo, né? É questão de confiança mesmo. E tem mudado a vida de muitas mulheres no campo, porque muitas não falam nem pra sua família o que estão sentindo por vergonha. Sim. Né? Não é, Muitas Liz? delas têm, assim, e já teve casos agora de produtoras que eu atendo, Sim. que elas criaram, assim, em tão pouco tempo, uma boa relação comigo, justamente por isso, como tu colocastes. Não, eu tô sentindo isso e aquilo, não sei o que fazer e proceder, porque muitas dessas pessoas, às vezes, são leigas Sim. em algumas questões. Então, a gente tem um conhecimento a mais, outra coisa que pode ajudar, né? Eles veem como um conforto, alguém que eles estão confiando ali, tanto na questão da parte do trabalho, quanto também pessoal, vira um amigo de fato, vira um né? amigo. E tudo mais. Então, assim, É uma relação de confiança mesmo. é algo que só quem passa, né, como a gente tá lá, não tem como, assim, explicar, sabe? É algo, assim, meio vivenciável, mas tudo isso em prol mesmo do benefício dessas mulheres e de demais agricultores por aí pela frente. Sim, em relação ao que a Carla falou, em relação à confiança, a terra de mulher para mulher. Ela se sente muito mais confortável de conversar com você para falar sobre qualquer coisa. Relações em casa, relações na agricultura, tudo. Desabafar, gente. Já tive até agricultoras que já me falaram do esposo e eu tive que chamar, puxar a orelha. Né? Então, assim, a relação mesmo de esposo. Ó, dona Carla, saiu pra beber e não tá voltando, não. E aí não produziu. E aí eu disse, não, você não pode fazer isso. Ela vai lhe largar. Então, essa relação, ela é muito importante. Eu costumo dizer, os técnicos sempre brincam comigo assim, ó, que eu puxo a orelha.
A gente tem uma relação íntima mesmo, de amizade. Não é secretária, Carla, não. São os meus amigos. Eles são os meus amigos e eu não consigo fazer gestão nenhuma sem eles. Então eu almoço com eles, eu tomo café com eles, eu atendo eles. Na minha secretaria eu sempre falo uma coisa, Liz. Chegou uma pessoa, eu sou diretor de não sei o que, eu digo, tinha que estar agendado. Mas o agricultor não agenda comigo, não. A porta é o tempo todo aberta para ele, o tempo todo eu atendo ele, porque um agricultor só sai da sua terra quando ele precisa mesmo. Porque para tirar ele de dentro da... Não é? É muito difícil. Verdade. Só para ele sair... Você sabe, é muito difícil. Então, se ele procurou a secretaria, porque ele está precisando muito. Sim. Porque é um dia que o agricultor sai do campo, é um dia perdido para ele. Sim. Né? Sim, E verdade. como? E Quer encontrar... Tá lá, inclusive tem um produtor meu que quando é pra marcar a visita, né? Uhum. Aí eu marco com ele, aí normalmente eu mando uma mensagem, né? Perguntando assim, quando tá confirmado? Aí eu falei, rapaz, ele não respondeu? Ele tá, ele, minha filha, nem precisa. Você sabe que eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quando eu saio daqui eu só falto morrer, ter que resolver alguma coisa na cidade, só por pura necessidade porque eu preciso. Mas a minha terra, meu escritório é o campo. Então, perfeita colocação. Ele só sai mesmo de casa quando Sai. E precisa o Senar faz um resolver. trabalho. Inclusive, a gente assinou agora um ACT com o Senar, sim. né? Porque ele faz um gerenciamento do campo, que é o diferencial. Sim. Por isso que eu fiz questão e peguei no pé de mar do Senar pra gente assinar a CT, porque faz a diferença, gente. Se a gente pega um agricultor que não é assistido pelo Senar, né, a gente vê a diferença gigante, né? Porque eles trabalham isso, gerenciamento rural da propriedade rural e prepara mesmo para o empreendedorismo. Sim. É como eu coloquei anteriormente, porque tem muito produtor que ele pode produzir o que for, mas na cabeça dele, aquilo ali não é nada, ele não é um empreendedor, ele não se vê como um empresário. Quando a gente chega levando essa visão, você é o empresário da sua terra ali, eu empresário, teve muito produtor quando eu comecei a conversar, Dona Liz, doutora, eu empresário, eu digo empresário. Eu digo, você produz, você vende. O senhor não tem noção de quanto passa pela sua mão. O senhor está abastecendo o povoado que você está abastecendo a sede, que é Barreirinhas. E já teve produtor meu que um tempo desse chegou a abastecer para cá, para São Luís. Né? Eu falei, não tinha essa visão. E essa questão do gerencial é o nosso total diferencial do Senar, porque a gente começa a fazer eles terem visão do que eles estão gastando, do que eles estão investindo, a forma mesmo de entender como é que funciona uma empresa. Porque a partir do momento que eles entendem que eles são uma empresa, eles, já acorda assim aquele senso, sabe? De que ele não é uma empresa, pois vamos se organizar. Você começa a ver que a produção aumenta, você começa a potencializar, você percebe que o desperdício ele reduz e tudo mais. Exatamente. Valorização. Investir mais agora na sua produção. Perfeitamente. Teve produtor meu que, com pequenas contas de multiplicar, dividir e soma, na época assim que eu tava, né, procurando para o atendimento. Dona Lina, que é verdade, olha. Eu falei, tô ali dizendo que é verdade. E produtor assim que ficou com 3 meses, né, de atendimento, estão indo pro 4º mês, falou assim, Liz, olha, eu tô sentindo total diferença por conta disso que tu estás fazendo aqui, esse gerenciamento. Eu não sabia nem quanto tava gastando, nem quanto tava... O que era lucro, não sabia nada. Não sabia, tava, tipo, numa situação negativa de vermelho, produtores que, tipo, chega a ter 1 hectare com mandioca, com pimenta, outra coisa. Mas não tinha esse gerencial. Serve até pra ele ter mais confiança no técnico, porque ele vê que o resultado tá chegando. Tá chegando no bolso dele, que é o principal. Verdade. E essa cultura aos poucos está mudando realmente do agricultor. Dele sair dessa zona de conforto de achar que o que ele está plantando ele leva para feira e ali é só para comer. Pois é. Né? Não, que o olhar, inclusive lá na nossa secretaria, a gente vai montar uma sala do empreendedor só para isso, focada neles, em parceria também com uma outra secretaria que é a Semitur, para transformá-lo mesmo, para que eles andem com as próprias pernas, né? Para que eles se enxerguem, se valorizem realmente como empresários, grandes empresários. A gente tem muita referência lá, o Sérgio Gimar, não sei se vocês conhecem. Sim. Ele é uma referência, não é verdade? Sim. Gregório também. Então, assim, seu Roberval, gente, são agricultores, são empresários.
né? Com equipamentos, que fazem, inclusive, abastecimento de grandes comerciais Sim. aqui na Grande Ilha. Isso é muito bom e servem de referência. E nós sempre temos, assim, fazemos dias de campo, levando para esses locais para inspirar também. Ó, se o Sérgio Mar conseguiu, você também consegue, né? Que um ajudando o outro e assim a gente Sim, consegue fazer, sim. mudar essa cultura. Quebrar esse parâmetro, paradigmas assim, que eles têm de achar Sim. que nunca vão chegar lá, né? É Sim. verdade. Então, já falando do futuro do Paço Lumiar, projetos que vão vir ainda, quais são os projetos que você pensa em colocar dentro da agricultura familiar, da pesca, que vão estar beneficiando não só os agricultores, mas também as mulheres empreendendo? Olha, eu tô muito feliz com que eu queria muito tirar da gaveta, né? Que tava assim, emperrado em Paço do Lumiar e foi algo assim que quando começou, eu realmente me emocionei, porque era algo muito pedido quando eu ia pra rua, que era o nosso tão sonhado PAA municipal, né? Porque gera renda. Na verdade, são 2 públicos atendidos. O agricultor, que tem seu dinheiro no bolso, Sim. né? A gente estimula a produção, né? E as famílias em situação de vulnerabilidade que vão receber esses produtos. Então, assim, era algo que eu não aceitava que não existia em Paço do Lumiar. Uma cidade dentro da Grande Ilha que não tinha, né, o PAA, a única cidade que não tinha o PAA, gente. Né? E os agricultores me pediam muito, e que está saindo agora, e vocês já estão convidados para o nosso lançamento, porque eu vou fazer o lançamento. Com certeza. Né? O lançamento que será individual, já estava até conversando com vocês, né? O agricultor individual, eu fiz questão disso porque muitos não participavam de associação, lembrando que é muito importante, né? Você ser associado, você participar de cooperativa, porque vem muito recurso, é muito bom. Mas o nosso PA, ele vai ser também para o agricultor individual, aquele pequeno agricultor, aquele que cultiva no fundo do quintal, Sim. ele também vai ter acesso, né, a participar. Não vai ser só aquele grande agricultor. O pequeno agricultor, aquela mulher, mãe solo, né, que às vezes ela pode até ter um outro trabalho, como a Lisa acabou de falar, mas ela tem o seu cultivo no fundo do quintal. Ela pode participar, né, ela de acordo com o seu CAF, com um edital que não está nada burocrático, porque o que a gente quer é fomentar mesmo a economia local. O nosso tão sonhado centro, falou agora da agroindústria, né? Sim. O nosso tão sonhado sim, porque também o meu sonho é agroindústria. E aí eu já vou sair daqui já falando com a Alice, porque ela vai ter que me ajudar nisso. Com certeza. Já vou, porque eu já tô até com a planta ali. Já Com tem até o certeza. local para colocar essa agroindústria. Bora, perfeito, vamos lá. Muito desperdício, né? E a agroindústria Isso é um desperdício que surreal, que quando a gente vai pra surreal. assim, E mesmo. trabalhar mesmo. Então, a agroindústria foi quando o Fred, né? O nosso prefeito me convidou. Foi a primeira coisa, eu nunca esqueci, no jardim da casa dele, a primeira coisa que eu falei para ele: vamos montar a agroindústria para acabar com o desperdício? Porque existe, a gente fomenta a economia, os agricultores vão conseguir, né, ter uma renda extra, nós vamos poder trabalhar com cooperativas, que isso é muito bom, né? Importante. Fazer com que montar uma cooperativa para trabalhar a agroindústria. E aí, gente, tudo que for trabalhado na agroindústria ali pode ir para o PENAI, Sim. para as nossas crianças nas escolas. Então, são públicos atendidos e que precisam, nesse momento, ter esse... Então, assim, são 2 programas que, assim, são meu coração, na verdade, assim, fazem parte, porque era um pedido dos agricultores, né? Além dos Mãos na Hortas também, que são das crianças que eu gostaria muito de falar sobre ele. Não sei se vocês já viram. Os Mãos na Hortas é um complemento aqui do que a Liz falou. Então, pegando o gancho, eles são com filhos de agricultores. Por quê? Porque eu entendia que os filhos estavam com vergonha do que os pais. Estão fazendo, sim. E aí uma professora, a Elisângela, me chamou e disse assim: Dona Carla, quando os filhos dos agricultores foram os únicos que não desenharam qual a profissão dos pais. Eles têm vergonha. Eu chamei no canto, eles não queriam falar. Porque vem algo de família, se um pai Isso. fala. É cultural. Estuda pra não estar aqui sofrendo. Pra que não nem tá. eu. E eu falei, vamos mudar essa realidade, porque a gente vive no campo. Vamos mostrar pra ele que o agricultor também pode ter um carro. Sim. Que o agricultor pode ter uma casa, que o agricultor pode se vestir bem. Vamos mostrar pra ele que quem trabalha no campo não é só quem não se deu bem na vida, não. É o contrário. Que só Que vai pro campo pra poder se dar Exatamente. bem. A gente sai pro campo pra ganhar dinheiro. E eu falo muito isso, porque antigamente o agricultor era visto como coitadinho, né? Sim. Ou
tanto que até contar uma história engraçada, que a primeira vez que eu fui para uma reunião, né, e eu sempre gostei de me vestir assim, gente. Chegava na horta, eu estava muito bem vestida, maquiada, eu sempre fui assim, mas com meu chapéu, porque hoje eu não estou porque eu troquei de carro, viu? Mas eu sempre estive porque eu sempre entendi que a minha imagem, ela vendia o meu produto. Isso é muito importante. certeza, A nossa sim. imagem vende nosso produto. E aí, quando eu cheguei, aí me apresentei para a chefe de gabinete, ela falou assim mesmo, eu digo, olha, eu sou a agricultora Carla da Comandante Vassoural. Aí ela entrou e aí falou pra pessoa que ia me atender, ela disse que ela é agricultora, não parece agricultora não. Porque eu estava muito bem vestida, porque o agricultor, Já ele aquela tem imagem, sofrida. Né, de Maltrapilho, rasgado, não, entendeu? faça uma cara de sofrida. Aí, Sim. essa imagem não vende pra mim. Eu digo logo, as minhas agricultoras, a gente fez um evento e elas estavam tudo de batom, tudo pintada com Mary Kay. Eu digo, é isso aí, a imagem de vocês é essa. Agricultor sofrido aqui na Semag não existe. Na gestão de Fred não existe, não. Mas é isso, a gente precisa resgatar, Liz, essa questão da confiança. Né? Então, assim, são projetos humanos na horta, ele veio para poder fazer esse resgate, porque se a gente não trabalha os filhos dos agricultores, quem depois vai continuar no campo? Isso é verdade. E isso, para mim, hoje é um medo muito grande. Eu tenho muito medo. Dos meus irmãos, eu tenho 6 irmãos, somente eu e meu irmão damos continuidade ao trabalho dos nossos pais. E a maioria da comunidade hoje está indo para outro caminho. Né? Mais do que dá dinheiro é o campo, eu garanto. Verdade. Verdade. Situação que tu mencionou, inclusive, eu tive essa situação com um produtor que eu precisei deixar de atender. Por conta que já estava muito idoso. Sim. O filho não quis continuar o trabalho do pai. Ele pegou, eu lembro que foi até uma situação um pouco pesada, né? Falando ainda de experiência, que eu fui conversar com o pai e ele chegou gritando em cima de mim. Mesmo, tipo assim, com a maior ignorância, cerrando assim um punho. E falando que se recusava a fazer qualquer coisa que o Senar pedisse em relação aos cursos, né? E tudo mais, não ia participar, o que ele pudesse prejudicar o pai dele, para não estar tendo acesso à consultoria técnica e gerencial, ele ia fazer. Sendo que o pai dele é uma das referências lá no município, conhecido no mercado municipal. E ele pegou, o produtor ficou muito triste e por conta, né, dessa situação, eu nem continuei a questão da entrevista para o atendimento por conta disso. Mas também tem produtores que falam para mim assim, minha filha, é só eu aqui. Já é um idoso de 70 anos, não tem um filho para poder continuar, porque os filhos não quiseram seguir justamente nessa questão. Aí a pessoa Né? vai vender a terra. Exatamente, então eu tento trabalhar com eles tudo isso para ver se a gente consegue fazer esse resgate da família, sabe? família. Trazer de volta. Eu tô falando sobre esse projeto de pasto, eu me lembrei que eu trabalhei num projeto em Ribamar, né? Na época eu estava estagiando, que era levar a horta para as crianças. E tinha muita criança que não queria participar do projeto, que tinha muita vergonha exatamente do pai ser produtor rural. E foi quando a gente começou a desmistificar isso. Não, a gente faz agronomia, a gente é engenheiros agrônomos, estamos formando agora. E foi quando as crianças começaram a realmente parar de ter vergonha e procurar ter orgulho dos pais. Nossa, meu pai trabalha com isso que a tia fala. Eu vou dizer pra ele que a senhora foi já na escola, eles estão quebrando justamente esse paradigma Sim. de parar de ter essa vergonha, porque é uma fama que eu nunca entendi. cultural. porque se espalhou, cultural. mas vem de berço. Vem de berço. Vem de a minha mãe, berço. quando eu fiz essa escolha, a minha mãe, ela chorou. Eu vi a mãe. Eu tenho um vídeo da minha mãe que eu guardo pra me incentivar. Onde ela chora e ela diz assim, eu não queria que você seguisse esse caminho. Ela chora com dor. Eu vi a dor da minha mãe pela minha escolha. Olha que loucura. Mas é porque por trás daquelas lágrimas tinha a dor de que ela puxou muita mangueira, que ela pegou, né, criou os filhos, né, sozinha, porque meu pai ficou cego, né, por conta de usar e não ter uma assistência técnica a usar defensivos, Sim. né? Então os defensivos acabou que ele foi manipular, né, uma produção, fazer uma limpeza. E aí ele tinha pouco tempo, né, de ter colocado defensivo, e aquilo veio para vista, ele acabou perdendo a visão. E por muitos anos. E aí ela praticamente criou os filhos só, né? Então aquilo era uma dor de quem puxou muito a mangueira, pegou muito sol, e os filhos tiveram que ajudar.
Mãe nenhuma quer ver o filho na horta, estudando, aquela coisa toda, puxando mangueira. E ela viu tudo isso, então ela achava que o meu ciclo seria o mesmo. Eu digo, não, eu venho com uma nova roupagem, não se preocupa. Eu venho com uma nova roupagem, porque o agricultor, ele não é tristeza, né? Ele não é só dor, ele é alegria. A gente trabalha, eu digo, e a senhora mesmo foi que me disse que o nosso chefe é Deus, ela sempre me falou isso. Minha filha, nosso chefe é Deus, porque ele que manda a chuva é ele. O nosso solo é ele que cuida de tudo. E aí eu tenho até uma frase que eu uso muito, que eu digo assim, meu gabinete é no campo, porque eu sempre usei isso lá no viveiro. Meu escritório é no campo, né? Então, é mudar essa cultura, Liz. A gente precisa fazer esse resgate, porque se a gente não trabalhar os filhos dos agricultores, não vamos ter, né, daqui a pouco mais produção. Nós não vamos ter daqui a pouco. E a gente trabalha muito a agricultura familiar, né? E ela é muito importante. E ela não é só essa do você plantar para você vender e acabou, comprar comida. A gente quer uma agricultura que venha trabalhar o empreendedor. Você pode crescer, aumentar, comprar mais terra, produzir, chamar a sua família, né? E assim tornar um ciclo, né, gigante de empresários dentro da zona rural. Certo. A gente queria falar muito mais com vocês. É uma conversa que está desenvolvendo muito bacana. Muito boa. Muito boa aqui. Aqui é conversa para mais de 1 hora, 2 horas. Mas porque vocês são ótimos, eles conduzem assim. Conversa bem enriquecedora. Sim, agora vai uma pergunta para as duas. Que mensagem vocês deixam assim para inspirar outras mulheres assim que queiram construir a sua carreira no campo? Olha, pode falar, Liz. Eu acho que se eu pudesse falar, na verdade, pra mim, pro meu eu tenho 23 anos, pro meu eu de 10 anos atrás, quando eu comecei no ensino médio, seria que, independentemente do que as pessoas falem pra você, continue, porque as pessoas, elas vão te julgar a tua escolha que tu faz, mas é um caminho ainda muito desafiador. Tá aí a Carla que pode falar. Sim. É um meio ainda extremamente machista, mas eu garanto pra vocês que vocês sempre vão encontrar pessoas dispostas a ajudarem vocês, pessoas como a Carla, né? Porque mulheres ajudam mulheres, porque isso é muito importante. Sim. Então, não desistam, vão mesmo à luta, não se importem de serem taxadas. Quantas vezes eu ouvi que eu era sexo frágil? Quantas vezes eu ouvi que eu não ia aguentar ir pra campo? Passar 8 horas em campo, debaixo do sol quente, pegando chuva, dando atendimento a produtor. Quantas vezes eu ouvi? Só eu sei. Quantas eu cheguei mesmo a chorar. Por conta disso que eu não tava mais aguentando tanta pressão e mesmo de trabalho, sabe? Mas não desistam não, porque isso é só o começo. São boas histórias pra gente poder contar. Isso eu garanto pra vocês. Sim. Desistir não é uma opção para nenhum de nós. Sejamos homens, mulheres, não é uma opção. O caminho, ele nunca é fácil, mas a gente precisa aguentar o processo, né? E a gente tem que confiar em Deus. Eu sempre levo essa mensagem para todo mundo. Eu sou obra viva de Deus. Tudo que eu faço na minha vida, eu sempre coloco Ele em primeiro lugar. E eu sempre falo isso para ele. É aquela história, coloca o pé que Deus dá o chão. Eu costumo dizer isso, né? Então, assim, mulheres, homens, não desistam do campo, porque nós precisamos, a futura geração, ela precisa muito disso. Já chorei muito também, mas me ergui. Sempre, sempre, sempre. O fundo do poço é o melhor local para a gente refletir, tá? E baixar a cabeça, gente, só para orar. Eu costumo falar isso, né? Ninguém tem o poder de dizer que a gente não é capaz. Somos capazes, sim, de vencer, né? E eu acredito muito nessa força de mulheres, que sejamos mulheres mesmo, que possam empoderar outras, que possam vir valorizar, falar, dar as mãos mesmo, né? Deixar essa questão do romantismo de lado, de romantizar, né, que não existe. Existem sim atritos entre mulheres, mas a gente precisa nos unir, porque nos fortalecendo a gente vai fazer grandes mudanças. Eu costumava dizer que eu não queria ser inspiração para ninguém, né, porque eu era péssimo exemplo, e eu sempre falava isso, mas não, eu quero ser inspiração sim para outras mulheres, para que elas sigam o meu exemplo, o exemplo da Liz, o exemplo da Pauliana, da Malu. Para quê? Para que outras mulheres venham ver que elas são capazes sim de ser vencedoras e que a gente possa aí transformar o mundo muito melhor, porque a gente tem certeza que a gente consegue. Inclusive, eu sempre comentei nas pessoas de passo, eu digo, mando pros meus produtos, eu digo,
se inspire lá, que a mulher tá trabalhando. Se os produtores lá conseguem, a gente consegue também, né? Inclusive, Samantha tá trabalhando com vocês. Samantha sempre foi minha inspiração também. É filha desta casa, Samantha. Inclusive, um beijo pra Samantha. Um beijo pra Né? Samantinha. Mais né? um bom fruto da UEMA. Mais um bom sim, fruto sim. da UEMA, né? Então, eu sempre me inspirei na Samantha, né? E a Samantha sempre deixou bem claro Tu que sabe ela queria ser. uma curiosidade? Tu tá em Barreirinhas, né? Tu Isso. sabe onde foi que eu me transformei na mulher que eu sou hoje? Em Barreirinhas. Olha. Quando eu fui trabalhar lá. No sol quente, pegando chuva, do jeito que você falou. Barreirinhas me transformou. Então, né, é aquilo que a Carla falou. Mulheres que inspiram outras mulheres, né? Falando sobre isso de ser inspiração. Eu tinha muita vergonha de postar no Instagram algumas coisas. Vocês me conheceram aqui na Sim. época da UEMA, né? Eu era muito mais aberta com outras coisas. Mas eu, quando chegava no meu perfil, eu tinha vergonha de postar. Do pessoal ficar me apontando o dedo. E não querer servir de inspiração. Hoje, eu acho que eu tenho a mesma visão da Carla nesse sentido. Né? De poder ajudar as pessoas e inspirar, né? E um ponto muito importante. Deus acima de tudo. Porque eu acho que, como a Carla falou, ele fala assim, eu vou, tu vai, eu dou o chão e empurra, sabe? Porque se não for por causa de Deus, não tem condição. Não faz sentido. Não Não Da faz faz oportunidade sentido, a né? gente tem que abraçar. Sim. Exatamente, Seguir o né? caminho. É fé e ação, né? Sim. Que não adianta também só pedir e tudo Nada mais, cai do não. céu. Nada cai do Nada céu. cai É do você pedir e pé na estrada pra você conseguir correr Exatamente. atrás. E como uma forma da gente agradecer por mais esse episódio belíssimo, o Agro e Prosa deu pra vocês essa lembrancinha. que lindo, eu adoro. Gente, eu Olha, amo olha, a gente tá vocês. tão conectada que até a nossa lembrança Tá vendo? grudou. Grudou aqui, viu? Muito obrigada pela Ai, presença gente, de muito vocês. obrigada. Essa conversa Enriquecedora. enriqueceu bastante. Pouquinho tempo, que era uma conversa assim como o Josué falou. Era pra mais de 1 hora, até 2, Eu não queria importa. continuar falando mais tempo Pois aqui. Eu com acho que se a gente vocês. continuasse aqui, a gente Sim. nem ia ver a hora Não, passar. já vi. Vocês Verdade, eu conduziram tão bem que deixaram a gente aqui à Pois é, vontade. né? Me senti muito à vontade. Obrigada pela presença de vocês. Nós Tô é que aqui. agradecemos pela Tô vendo o oportunidade. tempo aqui, não é possível. Já passou esse tempo todo. Foi. Nem percebeu Muito passar. rápido. Extremamente rápido, Foi viu? muito rápido. Uhum. Bem, chegando ao final de mais um episódio, por isso agradecemos a audiência de vocês e convidamos todos a assistir os episódios anteriores e temos o Agro e Prosa no Spotify e no YouTube também.